Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja muito bem-vindo, que prazer ter você aqui do outro lado nos acompanhando. É muito bom podermos juntos estudar a Palavra de Deus. Saber que você está aí é muito importante para nós. Nós vamos continuar os nossos estudos na carta que Paulo escreve aos Filipenses e eu convido você a me acompanhar em mais um estudo. Nós estamos no capítulo 3 da carta que Paulo escreve aos Filipenses. A gente aqui começa um bloco novo a partir do versículo 12, onde na verdade Paulo vai falar do seu testemunho. Você está acompanhando o estudo da carta que Paulo escreve aos Filipenses, você vai ver que no capítulo 1, Paulo falou da supremacia de Cristo. No capítulo 2, ele falou da primazia do outro. E aqui no 3º capítulo, Paulo vai falando da sua própria biografia. Se a gente for fazer um esboço aqui do capítulo 3, Paulo descortinou o seu passado nos versículos de 1 a 11. Aqui dos de 12 a 16, Paulo lança a luz sobre o presente e do 17 ao 21, Paulo fala sobre o futuro. Então esse capítulo 3 é dividido nesses termos. No passado, Paulo abriu mão dos seus valores, daquilo que ele julgava ser mais importante, daquilo que ele havia conquistado antes do seu encontro com Cristo. No presente, Paulo se via como um atleta que corre celeremente para a chegada, na meta final da carreira cristã. E em relação ao futuro, o apóstolo Paulo se apresenta como estrangeiro, cuja cidadania ela está no céu, de onde aguarda a volta do Senhor Jesus. A gente vai pensar um pouquinho, então, a partir do versículo 12. O apóstolo usa aqui do 12 ao 16 a figura do atletismo para descrever a vida cristã. Eu acho muito precioso a forma que Paulo escreve, porque Paulo era um homem muito espiritual, um homem que tinha um profundo relacionamento com Deus, mas ele era um homem que tinha os olhos abertos para ver o mundo ao seu redor e tirar lições espirituais disso. Então Paulo olhava as coisas que estavam ao redor e tirava lições para a vida espiritual, para aplicar nos seus ensinamentos. Então ele vai falando do atleta, Eu acho muito interessante, Paulo fala aqui da figura dos Jogos Olímpicos, Claro, ali próximo à Grécia, onde iniciou, as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos. Então Paulo, observando o atletismo, você vai ver que para um atleta participar dos Jogos Olímpicos em Atenas, ele precisava primeiro ser um cidadão grego. Então o cara ele era um cidadão grego, então ele disputava os Jogos Olímpicos pela Grécia. Ele tinha que ser um cidadão grego. Ele não competia para ver se ele ganhava a competição para depois receber o direito de se tornar um cidadão grego. E nisso aqui já temos uma lição extraordinária e é o que eu quero deixar nesse estudo de hoje. O atleta ele compete porque ele já é um cidadão daquele país, então ele vai competir por aquele país. E Paulo, observando o atletismo, ele fala, é isso a nossa carreira cristã. É esse o objetivo. A gente, como cristãos, a gente não serve a Deus para ver se no final a gente ganha o direito de ser um cidadão dos céus. Não. A gente serve a Deus porque nós já somos cidadãos do céu. Nós já temos a nossa pátria celestial. Então ganhamos o direito de servir, de competir, de caminhar, de correr essa corrida cristã, usando o termo que Paulo usa aqui, nós vamos estar estudando. Então a gente não serve a Deus, a gente não corre a carreira cristã para ver se no final a gente ganha a salvação. Nós
corremos a jornada, nós caminhamos, nós passamos aqui como servos de Deus, porque já somos salvos e então por isso servimos. As pessoas entendem, né, tão errado a forma de servir a Deus. As pessoas têm uma vida religiosa para ainda dizerem: eu estou fazendo tudo isso para ver se eu alcanço a minha salvação, para ver se eu conquisto a minha salvação. Quando na verdade a gente serve a Deus porque já somos salvos, já somos cidadãos celestiais, nossa pátria já não é mais aqui. E é isso que nos motiva a continuar caminhando. Então, o primeiro passo é você receber Cristo como seu Salvador, se tornar uma nova criatura, um cidadão dos céus. Então você vai caminhar essa jornada aí, né? Você vai competir aí essa jornada aqui nesse mundo que não é fácil, não é? Mas a gente completa a carreira olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Paulo vai falar sobre isso, e é isso que nós vamos estudar nos próximos estudos aqui, observando a forma com que Paulo fala, não é? A forma com que ele traz esses elementos essenciais, então, para que eu possa completar a carreira, para que eu possa ganhar essa corrida e receber a recompensa no final. Mas a primeira coisa é eu já ser um cidadão. Você já deve ter visto muitos atletas, né? Para competir por outros países tem que se naturalizar. A gente vê muito isso, né? Fulano está competindo por tal país, era brasileiro, mas ele se naturalizou cidadão daquele país para poder competir. E para você fazer esta carreira cristã, você primeiro tem que ser um cidadão dos céus. Aí você vai para a jornada. Pensa nisso. Que Deus abençoe sua vida. Se você ainda não é um cidadão dos céus, a sua pátria ainda não está nos céus, hoje se entregue a Cristo Jesus como Salvador e então complete a sua carreira. Tem um trajeto para você. Se você já tem Cristo como Salvador, não desanima, não fica à beira do caminho. Você já é um cidadão dos céus. Então avance, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Se ainda não é inscrito no canal, faça sua inscrição hoje. Clique aqui em inscrever-se. Deixe o seu joinha aí embaixo, faça um comentário e mande esse vídeo para alguém que precisa entender esse fato, né? Precisa entender essa questão. Encaminha para essa pessoa. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo encontro.